estudante curioso das sabedorias do Deus Javé. Dizem que Roma surgiu no ano de 750 antes de um calendário em que cultuam Zeus. Seria 2760 anos, 762 anos atrás. Coincidente com a destruição da Grécia. Outro detalhe, Roma só tinha religiões de culto ao demônio, máscaras do demônio. Depois criam uma religião com versões do culto a Zeus. Zeus Budai, Zeus Hare, Zeus Brahma, Zeus Tristo, Zeus... Aí você vê Zebu do demônio. Zebu quer dizer gado. Zebu de Deus e Zebu do demônio. Então, Zeus Zebuades. Roma Antiga destruiu o calendário mais antigo ou quis esconder? Agora você vê Roma Antiga. Romã é fruta? Roma. Roma ano. Roma ano. Roma mano. Roma mana. Roma mano. Otomano. Muçulmano. Roma. Roma mana. Roma muçulmana, otomana. Roma, mana, otomana, muçulmana. Roma, mano, muçulmano, otomano. Roma, mano, otomano, muçulmano. Para entender o que aconteceu no período bizâncio, bizantino, tempo antigo, e o que fizeram? Esconderam? Distorceram as fonéticas, modificaram os nomes para continuar cultuando Zeus. Alá, o deus dele, Zeus. E quem controla Zeus? Alá é apontar o dedo. Ala esquerda, ala direita, ala francos. Francos atiradores, para ter entendimento dos flancos, ou para entender os frangos. E as galinhas e o milhafro, para entender afro. Milhafro, afro, frango, deram nomes diferentes para poder fazer o que é proibido por Deus, só que não pode. Fazem e se tornam malditos. Frango, franco, franco, afro, milhafro. Milhafro, aí você descobre. O que o milhafro come? Milho. O que o milhafro come? Milho. O que o milhafro come? Para saber. Qual é a tribo Piu-Piu? Piu-Piu comeu Piu-Piu? A história é que tem alguma coisa errada nessas falsas anedotas, piadas, sem graça, sem humor. Tumor? Cura? A loucura? Só Deus Javé, Senhor das alturas, e Javé, Deus eterno, Santo Senhor. Para entender por que estavam atacando, eu queria saber. A curiosidade, quando ela é benigna, por estudo, esforço, ansiosamente aproveitar o tempo fazendo algo útil no trabalho, discernimento, justo salário do operário que entende que o tempo, questão de tempo, o alimento, no prato, sustento, salário, comunhão com Deus e o sal. Assim se descobre por que atacaram tanta gente, gente que pensou, sentiu, entendeu. E quantos detalhes. Agora ficou fácil entender o que fizeram e por quê. E os detalhes salvam. A lei cura. A lei de Deus cura a loucura. A lei de Deus cura a doença, protege das pragas pestes, é escudo, salvação, é eterna aliança de graça, da graça com graça por graça. A graça é o Espírito Santo, é o poder, honra, a glória de Deus Pai. A graça é o Espírito Santo, Pentecoste, poder, honra, a glória de Deus Pai. O Pai é Deus, o Deus é Pai. O Pai é Deus, o Deus é Pai. O Deus dos pais, o Deus de Pai, o Deus do Pai, o Deus dos pais, o Deus do meu Pai, o Deus do Pai do meu Pai, o Deus do Pai, do Pai, do Pai, do Pai do meu Pai, o Deus do Pai, o Deus do meu Pai, o Deus do Pai, do Pai, do Pai, do Pai do meu Pai, o primeiro Deus, o Deus do primeiro Pai. Do primeiro Pai,
Oh Deus, o primeiro Pai, eterno Pai, soberano, supremo. O Pai eterno Deus não é homem. O primeiro Deus, o único Deus, Deus Pai Senhor. Deus é Pai, não é criatura, é Criador. O primeiro Pai adorava Deus Pai. Só Deus Pai, o Senhor, Senhor, só o Deus Pai. O Pai eterno, o Pai eterno, Deus de Adão e Eva, Pai eterno Criador. O Pai da mãe, o Pai do Pai da mãe, o Pai da mãe, o Pai da mãe da mãe, o Pai da mãe da mãe da mãe da mãe, o Pai eterno Criador. O Pai do primeiro Pai, o Pai da primeira mãe, o Pai eterno, Deus Pai eterno, Pai de Adão e Eva, primeiro Pai Adão, primeira mãe Eva. O Pai eterno Criador fez a criatura Adão e Eva. Casou, uniu para multiplicar. Quem nasce de Adão e Eva é criatura. Só tem o Senhor Deus das alturas, Deus Pai, o Pai eterno Criador. Só o Pai, o Papai dos céus. Só o Pai, o Papai dos céus. Só o Pai, o Pai, o Pai, o Papai dos céus é Deus Pai Senhor. Papai dos céus criado. O Pai eterno, dono dos céus, dono da terra, dono dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, da terra inteira, Senhor. Deus, Senhor dos mistérios secretos. Pensamentos, sentimentos, mistérios. Deus guarda os segredos. Deus, Senhor, suas obras. Quando se olha as obras de Deus, Pai, 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 Pai eterno Criador. Se tem certeza que Deus Pai é o Senhor, para se entender. Só Deus Pai, 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 Pai é o Senhor. Só Deus Pai, o Criador. Só tem um Senhor, Deus Pai Criador. O verbo de Deus Pai, Pai, Pai Criado. Não morre o verbo de Deus Pai. Deus condena a malícia, os filhos, filhas do maligno que querem roubar os termos, palavras de Deus Pai Criador. O verbo de Deus bom, muito bom, excelente, Espírito Santo, Pentecostes, poder, honra, glória de Deus Pai Senhor. Os falsos deuses, falsas deusas não são bons nem boas, porque Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é excelente. Para entender porque os figos são bons, muito bons, excelentes, obras de Deus. E tem quem não queira ser, nem obedecer, o dono das obras. Preferem ser como figos podres, bestas doentes, lotadas de pragas, pestes, deformadas, mancas, coxas, aleijadas. Melhor ser besta, parte da manada de ovelhas de Deus Pai, bom pastor, para entender as bestas. Besta é quadrúpede, criatura, que anda de quatro, para entender a posição da oração para quem entende como amar Deus Pai Criador. E assim não machucar os joelhos quando se for orar para sempre, adorar Deus Pai Criador. Assim as criaturas seguem Deus bom Pai, pastor eterno, Deus Criador das criaturas, Senhor. Assim se sabe porque Jó padeceu tanto, mas por obedecer. E no momento certo Deus devolveu, colocou, arrumou,
consertou. Deu tudo de volta, abasteceu, prosperou, deu ainda muito mais. Deus, dono das riquezas, tesouros todos, para entender o destino dos sábios e o destino dos tolos, para entender o destino das sábias, o destino das tolas, para entender o Deus Pai eterno, bom, muito bom, excelente, perfeito pastor. Bom pastor, Deus Pai Criador, único Pai eterno Criador, autor das criaturas, das águas dos céus da terra, para saber a sequência da criação. Deus mostrou sua obra, sequência, evolução de seus planos, projetos. Elaborou, executou, realizou, Deus Pai é o Senhor. Verbo escrito, falado, sons da natureza. Verbos de Deus, Torá, eterna lei da aliança. Para ensinar toda criança a ser responsável, ter sanidade, obedecer às leis de verdades. Para entender o que é ciência, ciências de verdades, alicerces, fundamentos, edificações. Assim seguiam os povos, raças, nações, que querem seguir o bom, muito bom, excelente Deus Pai, eterno Criador. As leis salvam, curam. A primeira lei é amar Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, Senhor, Criador e Yahvé. E Yahvé, Criador, o maior mandamento, amar o Criador, Deus, Santo Senhor Yahvé. O segundo é não ter deuses e deusas diante da face do único Deus, bom Pai, muito bom Pai, excelente Pai, eterno pastor, Yahvé, Criador, para entender o entendimento que Deus ensina, educa, transmite por suas leis, sanidades, leis que salvam, comunhão com a eternidade, Espírito Santo, Pentecoste, poder, honra, glória, de Deus Pai Salvador, de Deus Pai Salvador, só Deus Pai, só Deus Pai, só Deus Pai é Salvador, só Deus Pai, só Deus Pai, só Deus Pai o Salvador, seu Verbo, Espírito Santo, seu poder, só Deus Pai, a fonte do Espírito Santo, Pentecostes, que só pela comunhão da obediência, amor, há de habitar os anjos, os filhos dos homens, que obedecem Deus Criador da natureza inteira, Senhor, pra saber que macho é macho, fêmea é fêmea, foi assim que Deus planejou, ordenou, decretou, sentenciou pra entender quem é o Deus Pai Criador. Assim se fez, assim se faz, assim se fará. No reino de Deus prevalece o que Deus ordenou, e as preces têm de concordar com Deus Pai eterno, bom pastor, excelente pastor, muito bom. Entender a comunhão com o Verbo, escrito no Torá, também presente nas sabedorias de Deus Pai Criador, de Deus Pai Criador, de Deus Pai Criador. Fidelidade
com Deus Pai Salvador, Criador. Só Deus Pai é o Senhor. Pra entender que o bem há de sempre vencer, Deus é sábio, sabedor das sabedorias que criou. Deus sabe o bem, Deus sabe o mal. Deus faz o bem, não faz o mal. Mas quando Deus quer pagar o bem com o bem, o mal com o mal, Santo Deus, Criador, Autor dos céus, da terra inteira, único dono, Senhor, pra entender. Que curiosidade é querer saber as sabedorias de Deus com a ajuda de Deus, porque só com a ajuda de Deus Pai Criador se sabe as ciências de Deus Pai Alto, comunhão com o Deus das profissões sagradas, das atitudes santas, comunhão com o Deus do trabalho, do justo salário, o Deus dos operários. Pra entender que Deus é Deus dos operários, Deus é Senhor das formigas, Deus é Senhor das abelhas, zanzãos. Pra entender que a natureza inteira trabalha, executa, faz as obras de Deus na prosperidade. De quem quer ter comunhão com as manadas de Deus, tem de fazer parte dos operários, operárias. Não cabe aos operários comerem operários, nem às operárias comerem operárias, nem aos operários comerem operárias, nem às operárias comerem operários. Para entender que o justo salário, o alimento sagrado, é o que se põe no prato depois de ter germinado, entender que o boi e a vaca sustentam o bezerro com leite, e adoçar o leite com mel para ser operário de Deus, e ver o que de fato faz viver. Amar Deus, Criador, único Senhor das criaturas, Autor. Estou seguindo, e agora vencer e tomar o que pertence a Deus, para derrotar os deuses e deusas. Estou seguindo, estou correndo, estou a toda velocidade, esportes. Estou na prática dos esportes, obras para Deus, Santo Senhor, Autor, Criador. Para entender, para ter entendimento, é amar o Deus Criador, Autor do verbo, sons escritos, também falados, e assim a natureza em prece adorar Deus Pai Criador, único, supremo, soberano, Rei Supremo, eterno, bom, muito bom, excelente Criador. Deus das criaturas e dos alimentos sagrados. Shalom, Chanukah, Adonai, Erenesi, Shalom, Yahvé.